Polêmica. Nós vamos falar agora sobre o plantio de soja que está sendo considerado ilegal aqui em Mato Grosso. O Ministério Público Estadual insiste na multa de 3 bilhões à Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, a AproSoja, devido ao plantio realizado em fevereiro em mais de 10 áreas. E é para falar sobre este assunto que está aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o presidente da AproSoja, Antônio Galvão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Nayara, e boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento e trazer os esclarecimentos justamente sobre essa questão. Presidente, a AproSoja, aí, de acordo com a denúncia do Ministério Público, passou por cima das leis e fez o que não poderia fazer. A AproSoja não. Esses produtores aí que plantaram fora do período permitido. Olha, Lúcio, o que está faltando na prática são esclarecimentos. Na verdade, como a doutora Ana colocou, que 2018 que a gente vem querendo mudar isso. Não é verdade. Isso é desde a sua criação em 2015, que não atendeu os preceitos do que a lei federal, que a lei maior, ela determina, ou seja, a Instrução Normativa 002/2007, que depende de pesquisas científicas para você criar uma instrução normativa ou mesmo fazer qualquer mudança. Então, isso já, a gente fala, já é uma luta antiga. Aqui a questão de um esclarecimento, que o produtor acabou sempre plantando esse mês de fevereiro, porque na técnica, no conhecimento dele, ele sabe que esse mês de fevereiro é muito mais propício que o mês de dezembro. Inclusive, o ano passado, nós fizemos essa pesquisa, sim, fizemos a revelia, fomos autuados, mas não surgiu essa polêmica nenhuma. Agora que nós buscamos a legalidade para se fazer essa pesquisa com o reconhecimento do Estado, onde contratamos uma Câmara de Mediação, que é a MIS, onde foram convidados todos os autores aí do Estado, seja aí a PGE, SEDEC, Casa Civil, INDEA, DEMA, SEMA, Embrapa e outros, o Ministério da Agricultura junto. Depois de 5 sessões, as sessões começaram em agosto, terminamos no início de dezembro, chegamos a um acordo de se fazer legalmente essa pesquisa. Justamente foi acordado 30 áreas de até 50 hectares. Mas uma grande parte desses produtores, não acreditando mais uma vez no Estado, e aí é que vem a história de não acreditar no político, e isso é uma coisa que nós temos que mudar, entrou o Ministério Público na jogada, com uma denúncia anônima, a gente sabe quem fez essa denúncia, com certeza absoluta, com todo respeito à doutora Ana Peterlini, ela sabe também foi quem deu o próprio embasamento dela. Quem foi? Quem fez, presidente? Ela sabe também. Não vou acusar aqui, mas ela sabe porque depois veio participar nas ações. É algo não republicano essa denúncia? Totalmente, é isso, totalmente não republicano, não? Porque depois veio entrar como assistente do próprio governo do Estado, adentrou com uma ação própria depois, tentando impedir e pedindo a destruição disso. Isso estão nos autos, estão todos no processo. Mas o que nos deixou... Então, a promotora, pelo que o senhor diz aí, estaria atendendo a interesses não tão legítimos, é isso? Olha, o que foi que aconteceu, que ela foi totalmente imparcial, o Ministério Público, na pessoa dela, logicamente, que ela que estava coordenando esses trabalhos, porque ela ouviu a outra parte e depois ela veio com essa denúncia. Ela não nos chamou, não ouviu a nossa parte, não chamou nosso cientista, nosso pessoal que está acompanhando a pesquisa, não chamou a Fundação Rio Verde, o professor Dr. Erlei, um homem com 79 anos, com N publicações, esse pode dizer que é o verdadeiro pesquisador sobre o tema. Não ouviu as nossas partes. Então, isso aí nos deixou já um tanto indignado e veio com essa recomendatória, e acabou o INDEA aceitando. Presidente. Foi totalmente legal, porque a MIS é uma Câmara hoje de conciliação, isso é legítimo pela lei, e onde se chegou nesse acordo. E o que nos chamou surpresa foi que ela ouviu a outra parte, sim, para tomar essa decisão, e não nos ouviu, não chamou a AproSoja e nem nossa área de pesquisa. Presidente, a promotora também diz o seguinte, que essas áreas que foram definidas para esse plantio, que vocês chamam de experimental, não seria experimental coisa nenhuma. Que isso daí seria para vocês resolverem o problema de produzir sementes, né? Tem um problema aí com as sementeiras, como que é isso? Ô Lúcio, justamente o que nós queremos mostrar
que como o produtor, depois de que criou essa calendarização em 31 de dezembro, que ele não usava dezembro para plantar, e sim usava aí finalzinho de janeiro, início de fevereiro para fazer sua própria semente, a partir da tomada dessa decisão, o produtor começou, a grande maioria, a plantar no final de dezembro. E aí veio a realidade, a agressividade que existe desse patógeno, que é a ferrugem asiática, onde levou o produtor a usar o dobro ou mais de aplicações, especialmente de fungicidas químicos, que deixou o produtor totalmente descontente. E para nós trazer a legalidade e mostrar isso só com pesquisa, porque tem uma comunidade científica que se manifesta aí, fala que é mais de 60 pessoas, inclusive a Embrapa. Cadê o nome dessa comunidade científica? Podemos afirmar categoricamente que 95% deles ou mais sobrevivem aos custos dessa indústria de defensivos, dessas multinacionais, ou seja, aí dizendo que estão fazendo pesquisa e na verdade são experimentações, ou fazem palestras sobre esses produtos. Só para a gente encerrar de forma mais objetiva por conta do nosso tempo, o Ministério Público recomenda também a apreensão ou a destruição da área plantada. Qual que vai ser o posicionamento da ProSoja? Vai entregar aí essa soja voluntariamente? Nayara, na verdade, o que a gente quer mostrar é que esse é o melhor período para se ter uma semente de qualidade, porque toda essa briga, toda essa bronca que existe é questão de semente de péssima qualidade, ou má qualidade, que ainda chega a um percentual muito alto no campo. E o produtor não aceita isso, por quê? Porque os próprios órgãos aí, fiscalizador, o próprio INDEA, o próprio Ministério da Agricultura, não tem gente suficiente para poder acompanhar. É isso que leva o produtor a querer fazer sua semente. E a nossa negociação junto à MIS, com a concordância assim, com o governo, que todos estiveram lá, está mais do que comprovado, a própria Justiça já reconheceu isso, que o governo fez parte, sim, a própria PGE, Casa Civil, o INDEA, todos eles, é justamente para mostrar que esse período, coisa que eles não se interessaram, se utiliza muito menos defensivos, tanto os fungicidas químicos quanto os inseticidas, porque tem menos praga na realidade, e é esse momento que nós queremos. E justamente essa área plantada já foi acordado dentro da Câmara de Mediação, junto com todos os órgãos que participaram, que se utilizaria ela como semente. Por quê? Porque esse produtor deixou de plantar essas áreas em dezembro, a qual eles iam fazer sua própria semente, acreditou nessa negociação e está fazendo, ela fez esse plantio em fevereiro, para mostrar o que nós sempre denunciamos, que nesse período de fevereiro se utiliza menos de 50% de defensivos. E nós gostaríamos sim que o Ministério Público viesse junto. Convidamos em tantos eventos nossos para eles virem, conhecer de perto, inclusive o próprio procurador Scalope, que a gente conhece ele, já tivemos vários embates e outro assunto, mas nunca inimizade, assim como a dona Ana Peterlini e também a doutora Ana. E gostaríamos que eles estivessem mais presentes na realidade do campo onde está o produtor. E essa pesquisa foi direcionada numa área maior, porque não tem restrição nenhuma. Os 5 hectares estão muito práticos dentro da legislação da instrução normativa, é somente no período do vazio sanitário e para apuração de linhagens, ou seja, de novas variedades, o qual nós somos totalmente contra que se faça qualquer tipo de plantio, pode ser para apuração de linhagens, pode ser para materiais, para qualquer tipo de variedade, porque o próprio Ministério da Agricultura recomenda no mínimo 60 dias de nada de planta viva, independente se é para pesquisa, apuração de linhagem ou não. E aqui no Mato Grosso acabaram liberando, a gente não sabe o porquê. Então fica o convite ao Ministério Público, que venham em nossos eventos, que venham conhecer a realidade do campo. Muito obrigado pela presença aqui, pelas informações do senhor ao Jornal do Meio Dia. Obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição.